Seletividade alimentar no autismo. Quando se preocupar e o que fazer. Seu filho come pouquíssimos alimentos, só aceita determinadas texturas, marcas ou preparações? Ou talvez você já tenha tentado de tudo, esconder alguns alimentos, insistir, negociar, fazer outra comida e mesmo assim parece que a alimentação não melhora? Hoje eu quero conversar com você sobre seletividade alimentar, principalmente em crianças autistas. Quero explicar por que isso acontece, quando precisamos nos preocupar e o que podemos fazer para ajudar a criança sem transformar a hora da refeição em uma batalha. O que é a seletividade alimentar? Primeiro, precisamos entender que nem toda criança que recusa alguns alimentos tem um problema alimentar. É comum existirem fases de maior recusa durante o desenvolvimento. A preocupação aumenta quando essa seletividade é muito intensa ou persistente e começa a limitar bastante a alimentação ou prejudicar a criança e a família. Por exemplo, a criança pode aceitar pouquíssimos alimentos, pode aceitar um alimento somente se for determinada marca, pode comer a batata de um restaurante, mas recusar uma batata praticamente igual feita em casa. Pode aceitar pequenos alimentos crocantes ou rejeitar alimentos pela aparência, cheiro, temperatura e textura. Então, não é simplesmente ela não quer comer. Precisamos entender por que aquela criança está recusando aquele alimento. Por que isso é tão comum no autismo? Crianças autistas podem apresentar algumas características que tornam a alimentação mais desafiadora. Uma delas são as diferenças sensoriais. Pense na quantidade de estímulos envolvidos quando comemos. Tem cheiro, tem textura, temperatura, sabor, cor, consistência e até o barulho do alimento que faz quando mastigamos. Para algumas crianças, determinados estímulos podem ser muito difíceis de tolerar. Além disso, também podemos encontrar uma preferência muito grande por previsibilidade e rotina. Por isso, mudar a marca, o formato ou a apresentação de um alimento pode ser muito mais significativo para aquela criança do que parece para nós. Mas se ele está com fome, uma hora ele vai comer. Essa é uma frase que eu gostaria que a gente tivesse bastante cuidado. Não devemos partir do princípio de que uma criança com dificuldade alimentar simplesmente vai comer quando estiver com fome. A recusa pode estar relacionada a questões sensoriais, comportamentais, habilidades motoras, orais ou até condições médicas. Por isso, antes de pensar em simplesmente retirar os alimentos que ela aceita, precisamos entender o que está acontecendo. Nosso objetivo não é fazer a criança comer a qualquer custo, é ajudá-la a desenvolver uma relação mais segura e ampliar gradualmente suas possibilidades alimentares. Esconder legumes na comida? Essa é uma dúvida muito comum. Posso bater o legume no molho? Posso esconder no arroz? Adicionar nutrientes às preparações pode fazer parte da alimentação da família. O problema é quando esconder o alimento vira uma única estratégia para tentar fazer a criança aceitá-lo. Porque se queremos ampliar o repertório alimentar, a criança também precisa de oportunidades de conhecer aquele alimento. Olhar, tocar, cheirar, interagir e, gradualmente, quando estiver preparada, experimentar. Comer não precisa ser o primeiro passo. Então, eu não preciso obrigar a criança a experimentar. É claro que não. Pressionar excessivamente pode aumentar ainda mais a ansiedade e a aversão relacionada à alimentação. Imagine se colocassem à sua frente alguma coisa que você considera extremamente desagradável e começassem a dizer: coma, só uma mordidinha. Se não comer, vai levantar. Provavelmente aquela experiência ficaria ainda mais desagradável.
Com algumas crianças, precisamos construir uma aproximação mais gradual. Como essa aproximação acontece? Vamos imaginar uma criança que não aceita morango. Nosso primeiro objetivo não precisa ser fazer essa criança comer um morango inteiro. Talvez inicialmente ela consiga apenas tolerar um morango na mesa, depois no próprio prato. Em outro momento pode tocar, pode ajudar a lavar, pode cortar, pode cheirar, pode encostar nos lábios e futuramente experimentar. Essas etapas não precisam acontecer todas no mesmo dia. Cada criança tem seu ritmo. O importante é que exista uma progressão planejada e que a experiência seja segura. Brincar com comida pode ajudar? Dependendo da criança e do objetivo, atividades lúdicas com alimentos podem ser úteis para aumentar a familiaridade e reduzir a pressão. Podemos explorar cores, formatos, cheiros e texturas. Podemos cozinhar juntos, montar figuras com os alimentos, participar do preparo, ir à feira ou ao supermercado. Tudo isso pode proporcionar contato com os alimentos sem colocar imediatamente a exigência de comer. Mas é importante lembrar, não existe uma técnica que funcione para todas as crianças. A intervenção precisa considerar por que aquela criança apresenta aquela dificuldade. Quando procurar ajuda? Se a criança tem uma alimentação extremamente restrita, apresenta perda de peso ou dificuldade de crescimento, possíveis deficiências nutricionais, engasgo, dor, vômito, dificuldade para mastigar ou engolir, ou se as refeições estão causando sofrimento intenso para ela ou para a família, é importante buscar avaliação profissional. E muitas vezes esse acompanhamento é multidisciplinar. Dependendo do caso, podem participar o pediatra, nutricionista, terapeuta ocupacional e psicólogos. Porque seletividade alimentar não é simplesmente uma questão de comportamento. Primeiro, precisamos compreender o que está mantendo aquela dificuldade. Se você convive com uma criança seletiva, eu quero deixar uma mensagem importante. Nosso objetivo não é simplesmente colocar mais alimentos dentro da criança. Queremos ajudá-la a desenvolver habilidades e construir uma relação mais segura com a alimentação. E isso pode exigir tempo. Aqui, no mundo do autista, nós vamos conversar muito sobre alimentação, comportamento, desenvolvimento infantil e estratégias que podem ajudar as famílias no dia a dia. Então, se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje com a alimentação do seu filho. Eu posso usar as dúvidas de vocês como tema para os próximos vídeos. Até o próximo vídeo!